Álvaro Frasson, começamos a nossa rodada de entrevistas aqui na BMC News. O Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual, chegando aqui na nossa programação. Álvaro, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite aqui mais uma vez. Obrigada. Bom, Álvaro, temos aqui vários pontos para a gente conversar, mas já vou aproveitar, o gancho destas falas aqui do ministro Fernando Haddad, inclusive, sobre esta alteração colocada ali na proposta do arcabouço fiscal, apresentada pelo relator, dividindo ainda algumas opiniões. Queria entender o ponto de vista, o seu ponto de vista, como que você entende ainda essas alterações que foram colocadas pelo relator Cláudio Cajado, se esses gatilhos ali, eles conseguem sinalizar, de repente, até uma perspectiva de uma diminuição da dívida. Como que vocês fazem essa leitura aí dessas mudanças propostas? Perfeito. Eu acho que vale primeiro destacar que há uma boa vontade do ministro Fernando Haddad em trazer um projeto que de fato não dure pouco tempo e que ele consiga atender às mais diversas vontades e setores da sociedade. Acho que não à toa o ministro ele tem adotado um tom conciliador, tem se mostrado como um negociador dentre as mais diversas frentes, como ele comentou, a ala mais conservadora ou a ala mais progressista, como ele quis chamar. É claro que a gente tem algumas críticas ao projeto, e até a relatoria apresentada. Sim, mas acho que vale começar também pelo lado meio cheio do copo. Esse projeto, ele traz desde o seu texto original um teto de crescimento real de 2,5% ao ano, o que ajudou muito o mercado a descomprimir riscos nos ativos. Se a gente observar como teve o comportamento da curva de juros aqui no Brasil nas últimas 3, 4 semanas, que não guarda correlação com o que aconteceu lá fora, a gente vê que tem um peso significativo da proposta do arcabouço fiscal. Por quê? Porque esse 2,5% de crescimento real ao ano, como teto, ele é muito menor do que o crescimento observado na média do governo do PT entre 2003 e 2015, que foi de 6% ao ano em termos reais, ou seja, acima da inflação na média. Então, quando esse governo traz um projeto que, no máximo, cresce menos da metade do que crescia no passado, eu acho que esse é um dado bastante importante, que evita o desequilíbrio das contas públicas, portanto, evita uma trajetória explosiva da dívida, e isso ajudou a retirar prêmios de risco do mercado brasileiro. Isso é um ponto importante. Em relação às críticas, existem algumas. Acho que a primeira delas é que não ter a criminalização do agente público, querendo ou não, é um relaxamento do enforcement, da lei de responsabilidade fiscal. Isso é inevitável. O segundo ponto negativo é que a correção do crescimento da despesa para 50% do crescimento da receita, quando o governo não cumpre a meta de resultado primário, fica para 2 anos seguintes. Deixa eu explicar. Segundo o texto apresentado no dia de ontem, caso o governo não cumpra a meta em 2024, os gatilhos são acionados em 2025. Mas como o governo só vai conseguir apurar se ele cumpriu ou não a meta em 2024, em final de janeiro de 25, início de fevereiro de 25, com um orçamento já aprovado, essa redução do crescimento da despesa não vai acontecer em 2025, vai acontecer em 2026, o que também parece criar uma certa, não sei se leniência, mas o ajuste fiscal ele fica mais suave. E é claro que essas medidas para 2024, de você já crescer o teto de 2,5%, de você já usar o maior IPCA 12 meses entre junho e dezembro, também acho que não foi bem visto, tanto que acho que o mercado, em geral, revisou o seu déficit primário de 2024 para cima. E aí fica o desafio do governo, que vai precisar trazer várias propostas para aumentar a arrecadação,
porque com esses indicadores de crescimento da despesa para 2024, parece difícil o governo conseguir cumprir a sua meta já no primeiro ano. Pontos importantes. Inclusive, o Álvaro, até em relação aqui a muita perspectiva e comentários, né, em relação diante deste arcabouço, quando o Banco Central poderia ali conseguir realmente baixar os juros, até mais cedo. Eu vou até pegar aqui a nota exata que a gente falou sobre o Roberto Campos Neto, né? Ele deu ali, ele voltou a falar, né, aquela fala que ele sempre explica, que não existe essa relação muito mecânica. Ele voltou a falar que, né, sobre o arcabouço, não existe realmente uma relação direta entre o arcabouço e a desinflação, que a credibilidade do arcabouço está muito mais no fato da proposta não se alterar conforme ciclos econômicos, mas ainda, né, falando ali de uma preocupação, principalmente, ele fala ali no território significativo restritivo, que foi oportuno subir os juros, mas que esse processo de desinflação ainda pode continuar, mas não de uma forma linear. Acho que a gente viu muito isso, inclusive, na prática, com o resultado do IPCA da sexta-feira, que mostrou ainda, né, ali uma pressão, vamos dizer, uma resistência, principalmente do setor de serviços, olhando mais para os núcleos em si, mas aí pegando, né, esse gancho, né, sobre isso, que todo mundo tem, como a própria Haddad fala, né, do crescimento. A gente sabe que o crescimento também está muito atrelado a essa diminuição dos juros, não só equalizar também a dívida, mas, né, trazendo aí perspectivas de crescimento para o país. Com essa discussão toda, eu queria entender na sua visão também, né, se você acredita exatamente que podemos ter uma redução ainda este ano da taxa básica de juros, neste segundo semestre. A própria Simone Tebet acredita que agora, segundo semestre, a gente consiga já ter aí uma visualização. Tem algumas casas que já estão trabalhando com a possibilidade para o próximo ano. Eu queria entender a visão de vocês também aí em relação à Selic. Tá ótimo. Então, acho que para junho ficou bastante claro que não vai ter nenhum movimento de corte, né? A comunicação de imagem ela foi bastante clara, né? Ela trouxe os seus desafios ali para a convergência da inflação, como você bem mesmo falou, né? Lembrou da parte da ata do cupom, da comunicação, da não relação mecânica entre a aprovação e a convergência. É claro que a aprovação de um bom arcabouço fiscal, ele ajuda na convergência e expectativas de inflação, mas não é só isso. Existem outros fatores que têm, digamos assim, contribuído para uma expectativa de inflação mais elevada nos próximos anos. Além desse risco, vale lembrar que tem um risco de metas de inflação, né? A próxima reunião do Conselho Monetário Nacional é dia 29 de junho, né, onde deve ser o debate ali se haverá alguma alteração ou não. Isso é um debate em aberto. Dito isso, o próximo Copom é dia 21 de junho. Então, eu acho que não apenas ele não corta, como ele vai encontrar pouco espaço para suavizar o seu discurso para apontar um corte em agosto, né? Dado que a reunião do Copom vai ser uma semana antes do Conselho Monetário Nacional decidir a nova meta de inflação. Então, será que o Banco Central vai tomar esse risco em sinalizar um corte em agosto sem saber qual que é a sua nova meta de inflação e como o mercado reagirá a essa nova meta, supondo que haverá mudança? Então, ainda me parece prematuro também uma suavização do discurso de agosto. Vale lembrar também que a gente teve nessa semana dados de atividade econômica mais fortes para o mês de março, tanto para o setor de serviços quanto para o setor de varejo. Hoje saiu dado aí do setor de varejo, se esperava uma queda de 0,2%, veio uma alta de 0,8%. Né? Se esperava uma alta de 1% no varejo ampliado, que é aquele que pega vendas de veículos e peças automotivas e construção, e veio 3,6%. Então, os dados de atividade econômica, eles estão mais fortes do que o mercado imaginava, do que o Banco Central tinha colocado na conta. E aí, é claro, né, quando a gente tem uma atividade mais resiliente, isso impacta na expectativa de inflação para cima e não para baixo. Então, eu acho que não há muito espaço para corte de juros nem em junho nem em agosto. Setembro, eu acho que aí sim pode ser um momento importante, porque até lá o arcabouço já foi aprovado, até lá já vai ter sido divulgado alguns dados
de atividade mais fracos, que a gente espera que enfraqueça a partir do segundo semestre, e você deve, a partir dessa conjuntura de fatores, sem haver uma mudança significativa da meta de inflação, uma convergência das expectativas, abrindo espaço para o Banco Central cortar juros. Então, a gente sim vê espaço para corte de juros esse ano, mas é um corte que vai acontecer lá em setembro, não vai acontecer nas próximas 2 reuniões, a nossa avaliação, e se começar, acho que começa com 25 pontos base. Inclusive, Álvaro, você tocou aí na divulgação, né, dos dados das vendas no varejo, que foram divulgados hoje, vindo aí, inclusive, acima do projetado. Você acredita, né, queria entender exatamente se você acha que esses dados podem estar, inclusive, até influenciando o respiro que o varejo está tendo hoje na Bolsa? Não, sem dúvida, isso está contribuindo. Vale lembrar que a gente já tinha alguns sinais que isso poderia acontecer, né? A gente teve os dados do CAGED de março, tendo uma surpresa muito grande na criação líquida de empregos formais, né? 190 mil vagas que foram criadas versus 90. Os dados da FenaBrave e da Anfávia também indicavam uma melhoria nas vendas de veículos. Então, a gente já tinha algum sentimento que esse dado poderia ser melhor, que de fato se confirmou. E vale lembrar também que para este segundo trimestre dos dados, a gente vai ter talvez efeitos mais claros do reajuste do salário mínimo, que o primeiro trimestre não conseguiu pegar em cheio e o segundo trimestre vai absorver. Então, é interessante a gente observar que mesmo esse nível contracionista de juros, que uma parte da sociedade tem criticado, não está dando conta de criar um ambiente mais contracionista para a atividade econômica. Isso deve ficar mais para o segundo semestre. A dificuldade é que você vai ter menos argumentos para antecipar o corte de juros. Por isso que a gente reforça que esses dados eles devem continuar fortes em abril, em maio, e isso vai acabar, ao longo do tempo, na nossa avaliação, reduzindo as precificações de cortes de juros para a reunião de agosto, jogando tudo para setembro. Álvaro, ainda nessa linha, né, trazendo para o nosso raciocínio em relação ao próprio governo, trazer muita pressão para se baixar os juros, tentar aí, né, de todas as formas, conseguir ter o juro menor para o seu crescimento, para a recuperação da economia. Um dos pontos até que você citou sobre a reunião também do Conselho aí Monetário que vai acontecer, a gente tem aí a inflação no centro de tudo isso e o governo nunca, né, escondeu a preocupação que ele tem ali, que ele quer realmente conseguir baixar essa inflação. Ontem, a gente teve aquela alteração na política de preços dos combustíveis da Petrobras, né? Inclusive, apesar do próprio Jean Paul Prats dizer que não houve uma interferência ali do governo nessa ação, eu queria entender de fato se você acredita que isso pode ter reflexo, né? Esse movimento já trazendo um reflexo para a inflação, se isso realmente vai trazer o fôlego aí justamente para um IPCA, de repente, menor, desacelerar. Muitos economistas já têm feito algumas contas para estimar esse impacto, mas eu queria entender sua visão, né, sobre a queda, principalmente também que foi anunciada, não da política monetária, mas teve uma queda no preço dos combustíveis também anunciado ontem, se isso tudo pode acabar trazendo aí, né, um movimento da inflação para os próximos meses. Perfeito. Assim, primeiro ponto, acho que a queda dos preços de combustíveis anunciado ontem, tanto para a gasolina quanto para o diesel, eles estão em linha com o que, digamos assim, com os preços internacionais. A gente, quando você faz a conta da defasagem do preço local com o preço internacional, o preço local ele vinha nas últimas semanas, até já mais de um mês, trabalhando acima do preço internacional. Então havia espaço para o governo cortar alguns centavos da conta, havia espaço para reduzir esse preço, que de fato se efetivou. Em relação à política de preço, quanto isso pode impactar, acho que ainda é muito cedo para a gente falar. É claro que isso vai trazer algum alívio nos dados aí de curtíssimo prazo, mas não acho que seja um corte estrutural a ponto de você ter uma queda muito significativa para 2023. Vai lembrar que o IPCA desse ano no foco está algo em torno de 6%, a gente está com 5,7%, mas o teto da meta é 4,75%. Então, não é exatamente essa medida que vai ajudar o Banco Central a não escrever uma cartinha no próximo ano. Tem
tem muita coisa ainda para acontecer para ajudar a desinflacionar as expectativas nesse ano. E vale lembrar, né, que o Banco Central não olha mais para 2023, ele olha para 2024, dado as defasagens de política monetária. Ô Álvaro, ainda, né, só para entender um pouco também da visão de vocês em relação a essa política de preços alterada da Petrobras. Ontem a gente ouviu aqui diversos especialistas, ainda há muitas dúvidas, né? Parece que faltam ali alguns esclarecimentos exatamente de quais serão os critérios que vão ser usados no caso de um cenário diferente do atual. Hoje a gente está com um barril do petróleo menor, né, num nível menor, a gente também tem aí uma perspectiva de uma queda, principalmente dessa desvalorização ali do câmbio, mas se a gente tiver um cenário contrário, né, se de repente o câmbio der aquela escorregada, voltar a subir, a gente tiver um movimento de alta aí, principalmente do barril do petróleo, a gente ainda não entende, não sabe qual vai ser o critério que a Petrobras vai adotar na sua política de preços. Acho que ficou muito essa dúvida ainda no ar, mas eu queria entender, né, como que vocês viram, né, como vocês estão trabalhando, principalmente diante desta alteração, então, na política de preços da Petrobras. Então, a gente assim, para o segundo semestre ainda é difícil, né? Assim, ter algum view muito claro em relação a preço de commodity, porque se de um lado o preço de minério de ferro sentiu bastante, bem que está subindo aí no dia de hoje 3% em Singapura, sobe há 3 dias consecutivos, petróleo também está num pace um pouquinho melhor, mas longe dos preços lá atrás. Só que nesse segundo semestre a gente deve ter uma desaceleração global, né? Acho que os Estados Unidos vão entrar num ritmo mais fraco da atividade econômica. China, a gente não sabe exatamente como vai lidar com esse nível de crescimento global mais baixo, que vai ser, de novo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. É difícil a gente ter uma alta significativa dos preços de hard commodities, né, com os Estados Unidos desacelerando. Então, hoje a gente não trabalha com uma elevação significativa do preço do petróleo, né? O nosso 5,7% de inflação leva em conta a curva futura precificada a mercado aí nos preços de petróleo. Tá? Para minério de ferro, acho que vai depender muito do ambiente de construção civil, que tá a China, que está melhor um pouco, mas longe ainda de aquecer o mercado, até porque os estoques chineses estão bastante elevados com aço e minério de ferro, né? Então, a nossa dinâmica de inflação, acho que ela ainda é bastante local, guarda a correlação com essa resiliência que a gente está vendo, das medidas de salário mínimo mais elevado, de desoneração de imposto de renda até 2 salários mínimos. Vale lembrar que no meio do caminho tem o programa Desenrola, que pode ser alavancado aí nos próximos meses. O ministro Fernando Haddad dá o prazo até julho desse programa avançar, mas tem algumas dificuldades técnicas de implementação do programa, mas é outro drive que pode jogar a atividade para cima. Então, acho que os riscos de inflação eles são elevados, sobretudo nos núcleos, né, que você comentou lá atrás, e isso acho que só corrobora a análise que o Banco Central vem fazendo, que a nossa avaliação está bastante assertiva, e guarda talvez menos otimismo do que está precificado na curva, né? Hoje o mercado vê uma queda de juros muito proeminente até o final do ano que vem. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela com esses dados de atividade e de núcleos de inflação. Agora, claro, se a gente tiver uma queda da atividade global que desinflacione uma série de preços, inclusive commodities, talvez ajude os emergentes aqui também. Ô Álvaro, pegando esse gancho, né, inclusive que você traz aí sobre China e commodities, a gente tem visto, principalmente nesses últimos dados da China, né, um sinal, vamos dizer assim, talvez de uma desaceleração mundial ou não um crescimento como se imaginava anteriormente, até principalmente em relação às expectativas com a China na reabertura. Havia ali uma grande expectativa até de um aquecimento mais rápido e os últimos números, inclusive da própria balança comercial chinesa, enfim, trouxe ali essa sensação, né, de não ter um crescimento tão rápido como se aguardava. Já que você falou em relação a commodity, né, eu queria entender da sua visão também se, no nosso caso, a gente escapa ou pode acabar, de certa forma, também atingindo um pouco mais aqui, talvez, né, não tão rápido como a gente aguardava que pudesse acontecer em relação também a nossas commodities brasileiras. Então, assim, acho que a balança comercial, acho que ela ainda continua forte.
menos talvez pelo preço aí do minério de ferro e petróleo, mas a safra agrícola tem surpreendido, né? Então acho que isso também ajuda a trazer um ambiente mais otimista para essa balança comercial, pelo menos é o que a gente tem observado para esse semestre. Agora, para o segundo, eu volto a insistir na dependência do ritmo de desaceleração da atividade americana. Então, aquele papo do soft landing, hard landing, ainda ele é muito importante para a gente entender o quanto nossa balança comercial ela vai sentir ou não. Por hora, a gente entende que as exportações de grãos estão ajudando bastante e que as importações têm diminuído o ímpeto dado essa atividade esse ano um pouco mais fraca que o ano passado, apesar de resiliente, mas um pouco mais fraca, até porque no qualitativo a atividade doméstica está bastante focalizada em agro, serviços e um pouco em varejo e indústria, que é o setor bastante importador. Ele não está, talvez assim, com esse otimismo todo, com essa resiliência toda, já que talvez ela está sentindo mais essa contração do crédito, né? Então, acho que a balança comercial brasileira está melhor pelo cenário de grãos, mas no segundo semestre ela pode sentir um pouco mais. Tá certo. Álvaro, eu quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Tá bom, muito obrigado pelo convite a todos.